ver que tava os caras com o bicho da goiaba lá. E também impôs o famoso disciplina. E essa é uma função importantíssima. Disciplina é um cara, membro do comando, que é responsável por manter regras nos corredores da cadeia. Cara, existem cadernos que foram apreendidos por policiais penais, em que o cara marca assim: hoje é dia 10/12, hoje não teve nada. Hoje é dia 9/8, fui na cela de fulano que não queria tomar banho e tal. Então esses disciplinas, eles zelavam meio que pela ordem, como se fossem policiais, com todo... a vênia, né, com toda, grosseiramente falando, como se eles fossem policiais ali, dos raios, né, da cadeia. E não só instituiu a função de disciplina, mas instituiu também o cargo de sintonia, que são os responsáveis pela prisão, por regiões ou por cidades. Conforme vai aumentando, vai expandindo, você vai criando sintonias. E por que sintonia? Esse é um nome muito interessante. Sintonia porque tem a ver com celular, e torres tem a ver com celular também. O nome torre, sintonia, ele veio por causa do celular. Galera, o comando não seria desse tamanho se não fosse a telefonia móvel. A telefonia móvel, ela se expandiu no momento que a organização estava se expandindo também. Então uma foi alimentando a outra, tá? Só para vocês saberem disso. E aí eu falo para vocês que se vocês quiserem se aprofundar nesse caminho aí, leiam Laços de Sangue do procurador Márcio Sérgio Cristino, que investigou essa organização por anos. E ele fez a principal delação dessa organização, que foi feita pelo Gileão, que ele conta toda essa história. Márcio, a gente espera você também aqui de novo para fazer uma live. Eu queria pelo menos entrevistar você, Márcio. Não precisa nem ser... Faz alguém faz chegar no Márcio isso, não precisava nem ser uma live, eu poderia te entrevistar até por escrito, assim, não precisava fazer nada, mas é pra coletar o material, pra de repente escrever um livro, alguma coisa que, né, você tem muita história pra contar. Bom, as disciplinas e sintonias são como uma espécie de juiz e burocrata do crime, é isso mesmo. Toda vez que há uma desavença no presídio, eles são chamados pra mediar o conflito e ver quem tá certo, quem está errado, e segundo a ética do mundo do crime, quem vai se ferrar ou quem vai ficar de boa. Se vocês quiserem conhecer melhor um estudo sobre isso, nós temos um vídeo falando sobre o surgimento do seu criador, o Misael, aí eu vou deixar também no card. Essa prática dos tribunais para resolver desavenças em mancadas nem sempre existiu nos presídios paulistas, e isso coincide muito com o lance do aumento e da expansão do comando. Com o aumento do número de membros dessa organização, que passou a comandar presídios paulistas e de outros lugares do Brasil, ela foi se expandindo para as periferias das cidades, primeiro em São Paulo, depois no resto do país. O grupo que comanda o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente falou agora, como eu disse para vocês, não segue essa lógica, mas também espalhou os seus tribunais pelo Brasil. Fora do presídio, os membros do Partido do Crime também passaram a impor esse tipo de prática e trouxeram tudo isso do presídio para dentro da periferia. Essa prática de ser convocado para dar explicação ganhou até nome: ir para as ideias, ou fazer sumariar, né? Sumariar a pessoa, ou também esticar o chiclete. Vocês podem compreender melhor essas coisas no livro do Gabriel Feltran chamado Fronteiras de Tensão. É um baita de um livro também, tá? Excelente. Aqui a gente traz a história para vocês, mas a gente traz também a oportunidade de vocês se aprofundarem e a oportunidade de vocês comprarem, né, o livro desses autores e terem experiências de conhecer ele, tá? Ele fez uma pesquisa em Sapopemba e, malandro, vou falar para vocês, os caras matam a gente em Sapopemba e tá direto lá no direct, já sei quem picou, não sei quem em Sapopemba, tá? E para as ideias, muitas vezes significa não voltar mais para casa. Funciona assim: você mora em uma quebrada que tem membros da organização e de repente você se envolve em uma briga de bar e acaba tirando a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. A família dela, ao invés de se vingar de você, do cara que perdeu a vida e por conta do cara que perdeu a vida, ela pede auxílio para a organização, porque se ela for na polícia, muitas vezes não vai resolver a situação ou vai demorar para resolver por conta de uma burocracia pesada estatal. Você, que brigou no bar e tirou a vida de um inocente, vai ser levado para um debate em uma casa com os membros dessa organização. Esse é o famoso ir para as ideias. Os chefes chegam a um veredito de quem está certo e de quem está errado. De certa forma, aplicam a lei deles lá. Alguns autores afirmam que a dificuldade de acesso à justiça formal e a burocracia do sistema incentiva esse tipo de prática. O cara acha melhor procurar um membro da organização que tentar um advogado e entrar com um processo que pode durar anos, inclusive se for investigado e se houver indiciamento em certas localidades, porque dependendo do que acontecer, ninguém vai atrás, tá? Tem uma reportagem da revista Vice muito interessante, que a gente vai deixar nas referências, que explica muito bem o funcionamento desses tribunais. A matéria foi retirada de uma investigação da Polícia Civil que contém 12 mil páginas. Mas assim, a gente teve acesso também a muitas coisas disso daí, mas você vai ver nesse vídeo. Mas depois, se você quiser se aprofundar, vai lá também. Antes de entrar no funcionamento do tribunal, é preciso explicar as funções dos personagens que fazem parte desse ritual. Então vamos lá. Primeiro, o disciplina. Geralmente é o membro responsável por manter a ética do crime dentro da comunidade. A gente tem o sintonia geral, é o cara que domina a área de atuação da organização na região e ele quem vai julgar o caso. Geral da região, tá? Mas tem outros nomes que os caras dão. E aí tem
a sintonia geral final, que vão julgar os casos mais graves, porque são as palavras finais do comando e que resolve qualquer tipo de conflito mais em alto escalão. Seria tipo o STF. É importante dizer que dentro do Tribunal do Crime, conforme uma autora chamada Karina Biondi, ninguém toma decisão sozinho. Todas as questões são discutidas em conjuntos com diferentes membros e geralmente ao telefone celular. Entendendo essas funções, vamos falar agora sobre como funciona o Tribunal da Organização. Lembrando que tem ações condicionadas e incondicionadas. Quem é da área de justiça penal, advogado criminal, vai saber o que eu tô falando. Uma ação condicional é uma ação que o cara tem que ir dar uma queixa. Então, por exemplo, tirar a vida do irmão dele, ele vai procurar a organização criminosa. Agora, existem as incondicionais. Por exemplo, o cara é Jack, ele cometeu um crime contra uma criança ali, o que vai acontecer com ele? Os caras já vão pegar ele, porque é um bagulho incondicional. É a mesma sistemática de justiça, tá? Bom, nas comunidades dominadas pela organização, cabe aos seus membros resolver os conflitos, tanto de quem pertence ao grupo, quanto de quem vive naquele local. Gente, resolver problema dos outros é um inferno. Quem trabalhou com público no Brasil sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando? Eu trabalhei em escola um bom tempo e basicamente a escola é resolver problema dos outros. Você nem educa mais, você só fica resolvendo o problema. É um inferno. O que acontece? Os membros, eles têm que resolver o conflito daquela região. Essa é uma estratégia para manter a ordem, conforme as leis da organização. E evitar, lógico, a presença da polícia da comunidade. Quando alguém surge com uma queixa de roubo, agressão ou morte, quem comanda o local tem que tomar providências para que seja realizado um julgamento do Tribunal do Crime. Julgamento. Vamos supor que alguém pule o seu quintal e furte um botijão de gás e você precisava daquilo para suas crianças comerem, mano. Tem muito esse apelo também, olha. Mas por que o botijão de gás vai fazer tanta falta para você assim? É seu, tomaram, beleza. Mas por que você trouxe pra cá? Pô, porque eu tenho 4 filhos, eu não tô conseguindo cozinhar para eles, eu não tenho dinheiro, vão passar fome. Pô, aí fica mais grave, você tá entendendo? O correto seria o cara sair, né? Roubar o botijão de gás, seria o cara sair da periferia, ia ter uma delegacia que muitas vezes fica longe e fazer um boletim de ocorrência. E galera, putz, eu já fui em delegacia e eu vou dar um exemplo para vocês de uma amiga minha que é médica. Ô, Iana, não sei se eu posso falar seu nome aqui, mas estou falando, é esposa de um grande amigo meu também, o Caio Pisca, vulgo Caio Pisca. Houve uma falsificação do bloco de atestado dela, tá ligado? Quem pegou isso aí se deu bem pra caramba, CCLT. Os caras pegaram o bloco de atestado dela e falsificaram. E ela foi fazer um boletim de ocorrência, né, da falsificação do atestado. E cara, na delegacia, na porta da delegacia, não sei se eu ainda tenho essa foto, na porta do banheiro da delegacia tava escrito assim: favor não roubar o papel higiênico na porta da delegacia. Então quer dizer que os caras já roubaram várias vezes o papel higiênico. Mas assim, ela fez, só que a delegacia tinha muito mais crimes pra resolver, muito mais graves. E aí, tipo assim, o dela foi ficando pra trás. E aí, mas pô, eu já tive experiência de delegacia. E cara, eu tô participando de um documentário. Ele ainda não tem o título, mas quem tá produzindo ele é a diretora Railane Borges, que é uma baita de uma diretora. E o produtor é o Sandro Araújo, né? Que era policial federal, tudo. E agora tá como cineasta. Eu tô ajudando em algumas partes, né? Do documentário. E chega um momento que a gente vai entrevistar pessoas. E uma das perguntas que a gente faz é se o cara já sofreu um crime, né? Sofreu com um crime e qual que foi a providência que o cara tomou. E assim, cara, cada 10 pessoas, 9 falam que não foram na polícia. E aí eu perguntei, por que não? Ah, porque eles não iam resolver, era roubo no celular, tem que me virar. Muito doida essa história, né? Enfim. Voltando aqui. Então você pode levar aquilo pra delegacia ou você pode levar pra alguém da organização, que as pessoas têm muito mais medo, inclusive. Aí um debate vai ser marcado para decidir quais as medidas serão tomadas. O tipo de pena aplicada dependerá do delito cometido e do resultado dessa conversa. As principais contendas julgadas nos tribunais do crime são em casos de crime libidinosos, tá? O famoso Jack, contra crianças, inclusive, e medidas dentro da própria organização, de quem é do mundo do crime, que seria caguetagem, talaricagem, uma série de coisas aí que não pode dentro de uma organização, mete a mão na cumbuca, né, roubar. O comando também não perdoa infiltrados nem informantes. Os irmãos, como os caras chamam as pessoas que são membros da organização criminosa, né, eles são chamados para participar do debate. O tipo de membro que vai conduzir esse ritual de debate é um cara que, como eu disse pra vocês, tem uma caminhada de sujeito homem no mundo do crime. É só assim que ele ganha legitimidade. O juiz, ele ganha legitimidade para ser juiz, ele é contemplado pela justiça quando ele presta um concurso, passa. Enfim, agora aqui nesse caso, o cara ele tem que ter uma caminhada de sujeito homem no mundo do crime e tem que pertencer ao mundo do crime. Ó, casos mais leves e pequenos como furtos e brigas de bar são resolvidos na hora pela disciplina. Ele liga pra um outro disciplina, ele leva mais 1 ou 2 caras ali de testemunha e ele resolve. Dá um puxão de orelha no cara. E uma vez pros envolvidos, a famosa advertência.
que você mora em condomínio, você sabe disso daí. É uma advertência verbal. Tira o tênis da porta da casa. Casos que envolvam talaricagem, tá? Talaricagem é a gíria para um cara que fica de zóio na mulher dos outros. Para talaricagem e agressões físicas, essas são consideradas de gravidade média e serão tratadas pelo sintonia geral. Nesses casos, a discussão leva em torno de uma semana e acaba com punições como raspar o cabelo, a sobrancelha da mulher adúltera e dar um cacete ou uma camaçada de pau nos envolvidos na história, tá? No talarico. Os casos considerados graves como crimes libidinosos e tal, traição ou execução de membros da organização, demora cerca de uns 15 dias mais ou menos pro veredito e geralmente é o checkmate, ou seja, eliminação do infrator, mas aí várias pessoas têm que conversar por telefone para tomar atitude juntos. Nas comunidades dominadas pelo grupo, as pessoas sabem que tem duas formas de resolver esses seus problemas: procurar a justiça comum ou recorrer ao tribunal. Diante da burocracia da justiça comum, do receio de trazer a polícia para dentro da comunidade, o tribunal do crime acaba sendo um recurso muito procurado. É como se essa organização tivesse legitimidade para cobrar desvios éticos dentro das comunidades. Vocês podem ver mais sobre esse assunto novamente nesse livro da Camila Nunes Dias. Ou no livro do Josmar Josino chamado Checkmate também tem algumas coisas sobre esse assunto. Vamos ler um trecho aqui agora da pesquisa do Gabriel Feltran, que é um grande pesquisador da área, tá? Um dos grandes pesquisadores da área. Essa pesquisa é chamada, abre aspas, Crime e Castigo na Cidade, os repertórios da justiça e questão das execuções nas periferias de São Paulo. Fecha aspas. Eu troquei homicídio por execuções para não dar problema com o algoritmo. Desculpa, Gabriel Feltran, mas esse é o modo que a gente consegue fazer as coisas. O que o Gabriel Feltran fala nesse livro, nesse texto? Só para ficar mais claro para vocês, vai ficar na primeira referência aí, ele está publicado na Cielo, que é uma grande revista acadêmica, um grande portal de artigos acadêmicos. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ler aqui na íntegra, tá? Com sua permissão, tá, Feltran? 1. Há debates que deliberam sobre pequenas causas ou desvios de muita pouca gravidade, que podem e são resolvidos por uma ideia trocada de modo rápido por indivíduos da localidade em que o desvio ocorreu. Esses são os crimes bem mais leves. Há casos de gravidade moderada, ou seja, média, que têm de ser arbitrados pela consulta a outros irmãos, mais considerados no crime. E as consultas por telefone celular se encarregam disso. Lembrando que ninguém toma decisão sozinho. Desde o primeiro lá mais leve, você tem que estar com alguém junto com você. E há, finalmente, casos de vida ou morte que só se definem após debates longos e bastante complexos que os primeiros. E que diversos indivíduos que ocupam posições relacionais, conhecidas como torres, produzam uma sentença consensual, que são basicamente os sintonias. Fecha aspas. Palavras de Gabriel Feltran. Quem quiser, lê o artigo dele. Então vamos aqui para dentro de um julgamento. Vamos trazer essa experiência para vocês. Acontece um fato. E o fato é levado para o responsável da comunidade. Ele consulta os seus superiores. O cara é levado para as ideias. Ou seja, é levado para um local onde se inicia um debate. Esse debate começa com a descrição dos fatos que motivaram o julgado. Por que você fez isso, rapaz? São ouvidas testemunhas. Às vezes é preciso buscar elas com arma na mão, na condução coercitiva. Os juízes, geralmente, em casos mais graves, são os sintonias, que geralmente estão presos. Então, boa parte do debate ocorre com os celulares nas mãos. Após vários debates de troca de ideias, os julgadores chegam a uma espécie de decisão. E aí, eles resolvem como vai ser cumprida essa sentença. Eu vou pedir para o editor colocar os áudios de uma reportagem sobre o assunto para vocês compreenderem um pouco melhor isso. Ele falou assim pra Adriano, que foi? Aí o Adriano falou, que foi você? Aí eu falei assim, Adriano, vamos embora, não precisa disso, vamos embora. O Adriano tava montando a moto pra ir embora, ele chutou o Adriano, na costela do Adriano, ele chutou. E transparecendo que tava dando risada. É isso, tava tirando sarro. O cara puxou a arma, assim, ele viu. Mas chegou a puxar a arma e apontar ou ficou com a arma só na mão só? Ele apontou, na hora que o Adriano sentou na moto, ele atirou. O Adriano não chegou a colocar a mão no peito de nenhum deles e nem dar um tapa na cara de nenhum deles? Não. Aí tomou um tiro, aí eu peguei e entrei na apavoro, né, vendo o Adriano gritando sangue por aquele lado. Aí ele pegou, me puxou pelos cabelos, começou a me chamar de vadia. Ele falou, você também quer, vadia? Você também quer? E deu outro no Adriano, pé na cabeça. Alô? É o Fabrício? Isso. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida, certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo. Entendi, irmão. Então veja bem, ô Fabrício, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara?
Obviamente que existem variações desses tribunais de debates. O que passamos para vocês aqui foi o que nós apuramos na obra da Beyond, do Feltran, da Camila, das reportagens da Vai, do com outras fontes. A gente deixa claro que o modus operandi depende muito de cada situação e de cada comunidade, e que inclusive pode sofrer modificações ou já ter sofrido. E uma vez tomada a decisão, não existe recurso, ela é irreversível, não tem STF. Caso seja considerada injusta depois por algum chefe ou pela própria comunidade, aí é outras ideias. Os caras que tomaram a decisão ficam responsáveis por elas. Por isso, ninguém toma a decisão sozinho. É uma forma de você se resguardar. Vamos lembrar novamente, pessoal. Nós estamos levando essas informações a vocês, mas elas estão todas referenciadas e foram tiradas de artigos acadêmicos, livros, matérias jornalísticas, tudo aí, investigações policiais e processos. Os tribunais do crime passaram a ficar famosos depois que o Ministério Público apresentou à imprensa um áudio do Marcola conversando com outro membro da organização. No áudio, eles trocam ideia sobre a redução das execuções na periferia após a implantação desse sistema de tribunais. Inclusive, a sentença, quando o fim dela é a pena capital, a execução da pena ocorre de forma bastante violenta e sádica. Alguns autores já falam até numa mexicanização dessas ações. Mexicanização é a adoção das ações violentas que, por exemplo, os grupos mexicanos falam, que eles não só tiram a vida das pessoas, mas eles esculacham o corpo, cortam, fazem